em nosso 5º CETESP. Seja bem-vindo e um bom trabalho. Dr. Paulo César Frutuoso, já à disposição, bom trabalho. Senhoras e senhores, o nosso bom dia e o agradecimento à Casa Jesus de Nazaré pelo honroso convite de nós aqui estarmos nessa manhã, trazendo algumas informações que nós viemos acumulando ao longo de algumas décadas. E eu espero, sinceramente, dar prosseguimento à excelente palestra que nós acabamos de assistir. E também espero que a expectativa em cima do assunto que nós temos a tratar seja preenchida por essa nossa apresentação despretensiosa. O termo que me foi dado a falar foi a medicina oculta, ou a face oculta da medicina. Esse é o título de um livro que foi escrito no final de 2013 para 2014, em que eu coloco algumas experiências que foram colocadas ao longo da minha vida profissional, início da qual eu tive que tomar uma decisão muito importante. Ou eu me viro para a esquerda e finjo de que nada disso está acontecendo na minha vida, porque eu acho que ninguém vai se entregar às mãos de um cirurgião que acredita em fantasmas. Ou então eu me viro para a direita e resolvo pesquisar cientificamente o que é que eu estou vendo. Os senhores estão olhando para um mal-aventurado. Eu precisei ver para crer. E vi. Então, eu faço parte de um grupo espírita no Rio de Janeiro, cujo lar o nome é o Lar de Frei Luís, em homenagem a essa entidade que comanda esse grupo desde que ele foi fundado. E a fundação do Lar de Frei Luís data de 1947. Aqui já fica um grande ensinamento. O Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. E essa entidade católica é ainda assessorada por duas outras entidades católicas, o Padre Isabel e o Frei Leonardo, donde nitidamente se percebe que quem se divide em judeus, protestantes, católicos, espíritas, maometanos, ateus, somos nós. Para o tal Deus que eu não entendo, por enquanto só sei que ele existe, não existem essas divisões. Nós pertencemos a um único rebanho, com um único pastor. Quem é o nosso pastor? O Cristo planetário da Terra, Jesus. O que é um Cristo planetário? Um Cristo planetário é um espírito criado, simples e ignorante como todos nós, e que atingiu tamanha evolução pelo conhecimento e principalmente pelo amor, que lhe foi outorgada a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. Em relação ao planeta Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, é lógico que quando eu abro a mídia a cada dia, eu me preocupo. O aquecimento global está aumentando, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas. Então, eu deposito a minha confiança em quem? No Cristo planetário da Terra. Não é possível que
alguém que comande um planeta, incluindo aí a sua humanidade encarnada e desencarnada, por 4 bilhões e 500 milhões de anos, deixe esse planeta desaparecer em décadas. Como é que ele vai resolver os problemas que todos nós não temos soluções? Como sempre o fez no passado, encaminhando, através da encarnação, espíritos evoluídos e preparados para trazer as soluções que nós necessitamos. Isso aconteceu em todos os momentos da humanidade. Houve, por exemplo, o merecimento para que nós recebêssemos a informação dos antibióticos. Então, um espírito muito evoluído, preparado, chamado Fleming, com uma série de coincidências inacreditáveis, das quais eu relato nesse 5º livro, chamado A Medicina Mediúnica do Futuro, abriu as portas para a descoberta da penicilina. Houve um momento em que 3/4 do Império Britânico poderia se libertar da Inglaterra. Então, ele encaminha um espírito chamado Gandhi, que nem cristão era, e pregando a não violência e a verdade, liberta 3/4 do Império Britânico. Então, é assim que vai acontecer diante de todos os problemas que nós estamos enfrentando. Soluções econômicas, soluções políticas, soluções sociais, soluções científicas. É nele que eu deposito, então, a minha confiança. Eu não entendo um Deus, porque como é que eu vou entender um ser que é capaz de criar múltiplos universos que se interpenetram entre si e que, segundo as ciências, são infinitos? Não dá para entender um ser desse. Por enquanto, só sei que ele existe. Aqui está uma fotografia, não sei se está dando para ver bem com essa claridade, da entrada do lar de Frei Luís. E a cada reunião, amanhã de manhã nós teremos reunião lá. 4 a 5 mil pessoas comparecem. Então, a minha intenção, quando eu escrevi esse livro, A Face Oculta da Medicina, era esclarecer essas multidões que lá correm sobre o que lá acontece. E aí, então, as fronteiras do lar de Frei Luís foram rompidas, as fronteiras da cidade do Rio de Janeiro foram rompidas, as fronteiras do Estado foram rompidas e a do nosso país também. Então, o livro está correndo, ele e os outros, uma série de estados e também de países, e me parece que nós fazemos parte de um quebra-cabeça que está sendo montado. Eu não falo isso como nenhum orgulho, todos os direitos autorais estão doados para a instituição filantrópica que é o Lar de Frei Luís, mas vejo que está nas nossas mãos realmente uma profunda modificação que vai mudar o rumo da humanidade. Está nas nossas mãos, porque nós somos a única corrente religiosa em que há aproximação entre a ciência e a religião. Houve um encontro, eu não sei se vocês estão vendo com nitidez a imagem. Está claro? A claridade aqui não está dificultando? Se pudesse, não tem como apagar essa luz para ficar mais nítido? Bem, houve um encontro que eu não estou vendo. Houve um encontro lá no Rio de Janeiro, no Centro de Tecnologia do Hospital do Fundão. É um dos principais centros de ciência do país. E montaram uma mesa redonda em que seria discutido o fenômeno vida. E chamaram um cientista para falar sobre o início, outro para falar sobre a evolução, outro para falar sobre a finitude, e me convidaram para participar dessa mesa para falar sobre a continuidade da vida. Aí eu comigo mesmo, puxa, será que a ciência já está acreditando que a vida continua depois da morte? Tudo bem. E havia um físico lá que ele falou o seguinte, olha, se nós colocarmos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. E hoje as informações estão nos dizendo
que as órbitas mais afastadas do núcleo dos átomos podem ser comparadas à distância entre a Terra e o Sol. Nitidamente, eles estão nos informando que nós somos constituídos por espaços vazios. Então, eu tenho no meu corpo aproximadamente 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10, seguido de 23 zeros. Se eu comprimir todos esses átomos, eliminando os espaços vazios que compõem o meu corpo físico, eu caberia na palma da minha mão. E esse restante que ficasse na palma da minha mão, provavelmente seria só energia. Se nós somos espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está a ternura? Onde é que está o amor? Onde é que está a saudade? Onde é que está a consciência? Onde é que está o pensamento? Nos neurônios e nas secreções não estão, porque os neurônios e as secreções também são feitos por espaços vazios. Então, a ciência está sendo naturalmente empurrada na direção de acreditar em algo fora da matéria, que nós sabemos o que é. Existe uma coisa em ciência chamada complexidade irredutível. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, deixa eu ver se eu vou enxergar. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, eu apresento esse desenho. E esse é um desenho elaborado por um gênio cartunista americano da década de 30, de 20, de 40, que era coqueluche da juventude americana. Rube Goldberg. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele faz? Ele vai para o meio da rua com uma trombeta e fica protestando contra o governo americano? Não. Ele constrói um desenho em que ele coloca um contribuinte sentando em cima de uma almofada de ar. Quando esse contribuinte senta na almofada de ar, é despejado um jato de ar na direção de uma bola de gás que se aproxima de uma vela, evidentemente a bola explode, espanta um cachorro que está amarrado numa gangorra, que deixa então cair uma bola de bilhar sobre outra gangorra, que lança os impostos americanos ao ar, que se chocam com um chuveiro na haste oposta onde tem um escorregador que despeja água exatamente em cima da folha de uma planta onde está armada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado uma complexidade irredutível? Porque nós não podemos tocar em nenhum detalhe desse desenho, porque senão o objetivo final não é alcançado. Eu não posso, por exemplo, colocar uma rolha nessa mangueira. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. Nenhuma de outra, qualquer folha dessas plantas se prestaria a montar a mão mecânica, porque senão a carteira do contribuinte não seria alcançada. Não posso reduzir nada. Não posso tocar em nada. Por isso o nome, complexidade irredutível. Mas tudo o que está acontecendo agora em nós são exemplos de complexidade irredutíveis. Por que é que os senhores estão me vendo? Porque os fótons da luz estão refletindo no meu corpo, estão indo na direção da sua retina, e a sua retina está sendo alcançada e é desencadeada uma cadeia de reações químicas que levam à formação da imagem no seu cérebro. Sabe qual é a velocidade da primeira reação química? 1 picosegundo. Sabe o que quer dizer 1 picosegundo? Um segundo dividido em 1 trilhão de partes. A mesma coisa com o tato, a mesma coisa com o olfato, a mesma coisa com a audição, com a embriogênese, com a deglutição, com a coagulação sanguínea. Tudo que está acontecendo na natureza é complexidade irredutível. E se você for para a estratosfera, já foi tocado isso aqui na primeira apresentação, as complexidades irredutíveis se repetem. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse menor do que aqui é, não poderia haver vida, porque os oceanos evaporariam. Se fosse mais distante, não haveria vida, porque os oceanos congelariam. Se o índice de oxigênio da nossa atmosfera fosse menor ou maior, não poderia haver vida. Se a salinidade do mar fosse menor ou maior, não poderia haver vida. Tudo isso é complexidade irredutível. Toda vez que eu toco nesse assunto, principalmente em... Deixa eu desligar o telefone antes que ele toque. Desculpe.
Toda vez que eu toco nesse assunto, principalmente diante de plateias eruditas, uma pergunta é fatal. Se existe um planejamento inteligente para tudo, por que é que nós adoecemos? Onde é que está esse poder aí tão perfeito que cria universos infinitos que se interpenetram pelos outros, mas que se descuida e permite que os seus seres adoeçam? Então, nós estamos numa encruzilhada. Essa encruzilhada está formada pelas religiões e pela ciência. As religiões me levaram até onde poderiam ter ido. Até onde elas estão me levando? Até o fenômeno morte. A partir daí, eu não sei mais nada. O Espiritismo me dá lampejos. Estou vendo algumas informações que estão me ajudando. Mas praticamente todas as religiões não me dizem aonde que eu vou morar. Quem vai me sustentar? Que espécie de corpo eu terei? Se eu necessitarei de algum alimento? Se algum líquido correrá pelo meu corpo, levando nutrientes e levando energia? Eu não sei se as crianças que falecem em tenra idade continuam crescendo. Não sei se os idosos rejuvenescem, não sei se os aleijados voltam a recuperar os seus movimentos, não sei se os cegos voltam a enxergar. Eu não sei nada. Quando você parte para o lado da ciência, tudo é obra do acaso. A evolução é obra do acaso, as mutações genéticas são obra do acaso, e o canceroso para a ciência é um azarado. Eu tenho 100 trilhões de células. Uma das minhas células acumulou um grupo de mutações que levou à transformação maligna daquela célula. Então eu sou um azarado. 50% da humanidade adquire o câncer. Bem, então eu vou precisar que alguém venha do lado de lá para me contar essa história. E esse alguém que vier do lado de lá pode vir incorporado em algum sensitivo, que preferimos chamar de médium? Pode, mas não me convenceu. Eu vou querer mais. Daí eu ter alertado já no início da minha apresentação que eu sou um mal-aventurado. Para me acreditar, eu precisei ver. Bem, quem é que voltou do lado de lá? Não está respondendo. Alguém voltou do lado de lá. Mas voltou como? O nosso amigo aí foi chicoteado quase até a exaustão. Não satisfeitos, pegaram uma coroa de espinhos e encravaram na cabeça dele. Segundo os historiadores, alguns espinhos alcançaram até a calota craniana, superfície óssea, até a compenetração. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz de madeira. Fala com ela mais próximo. Muito bem. Não satisfeitos, passaram uma lança no seu tórax à direita. Não satisfeitos, retiraram ele da cruz e colocaram ele numa gruta hermeticamente fechada no deserto durante 3 dias. Ele reaparece com seu corpo constantemente reconstituído. Olha, eu confesso que não é fácil um cirurgião acreditar nisso. Durante 3 dias ele sofreu tudo que é imaginável se sofrer. E ele aparece com seu corpo todo reconstruído. Então, eu tive que procurar um plano B. Qual é esse plano B? Uma transposição transuniversais, ou a materialização de um espírito. Até onde eu estou entendendo, eu sou imortal. Isso aqui que eu estou utilizando é um veículo que eu necessito para interagir com esse universo. Mas eu sou imortal. A vida não está no corpo, está sendo transmitida a ela. Quando chegar no momento da minha morte, vai haver uma separação entre os 2 componentes, o vital espiritual
imortal e o meu corpo físico. Para onde é que vai o meu corpo espiritual imortal? Vamos tocar mais nisso à tarde. A ciência está chamando de universos paralelos. As religiões estão chamando de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim é a mesma coisa. Tanto que o 6º livro, que deve ser saído aí em 2019, o título será Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Ponto de interrogação. Quando eu me voltei para a direita e comecei a pesquisar de forma científica o que eu estava procurando, estou apontando para vocês, hein? Encontrei uma série de grandes nomes da história da ciência que tinham pesquisado esses fenômenos e tinham comprovados que eles eram possíveis e verídicos. Se eu tivesse uma tela que se estendesse por toda essa parede, eu colocaria muitos outros nomes da ciência que investigaram o fenômeno e concluíram que ele era verídico. Vou pegar alguns aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Albert Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina forense. Tive o cuidado de colocar nesse grupo Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando eu lá cheguei. E o maior homem que eu conheci na vida, pessoalmente, Luiz da Rocha Lima. Desse grupo, eu vou selecionar 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina. Por que o Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Porque foi ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas hoje, porque pode haver transfusão sanguínea, pode haver transplante de órgãos, etc. Peguei um segundo, chamado Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque foi ele que descobriu a resposta anafilática. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. E peguei William Crookes, um dos maiores cientistas da história da humanidade, descobridor dos raios catódicos, do elemento tálio, do estado radiante da matéria, e vai por aí afora. Só tem fera. O que existe de denominador comum entre esses pesquisadores? Todos eles estudaram indivíduos extremamente raros em toda a história da humanidade, chamados médiuns de efeitos físicos. Raros, homens ou mulheres. Indivíduos que entram em transe mediúnico com muita facilidade, em palavras bem claras, desmaiam. E quando estão nesse transe mediúnico, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético não alcançado ainda pela nossa ciência e que foi denominado por Charles Richer como ectoplasma. A expressão que vocês estão vendo aqui parece uma espuma de barba sendo expelida pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos desse médium. Até hoje eu não entendo como é que o Ivan conseguia respirar com a sua boca e as suas narinas entupidas por esse fluido energético chamado ectoplasma, entupindo, né, a sua boca e as suas narinas. Com esse fluido energético, um espírito desencarnado pode se transpor do universo onde ele está habitando ao nosso. Se nós quisermos usar um outro termo, podemos usar a materialização de um espírito, que é o que é mais usado aí nas obras mediúnicas, na história do espiritismo. Que fique bem claro, se nós tivéssemos um espírito materializado aqui, todos estariam vendo, e não somente os médios videntes. Se ele falasse alguma palavra, todos ouviriam. Se nós estivéssemos perto dele e exalasse algum odor, todos nós perceberíamos. Ele está materializado ou transportado no nosso universo. Observem que, nessa fotografia, a entidade não tem semelhança nenhuma com o médium. Uma série de exigências
para que tais fenômenos ocorram, exigências químicas e físicas são observadas. Por exemplo, essas reuniões têm que ocorrer na escuridão completa. Por quê? Porque os fótons da luz artificial e mesmo natural afetam o ectoplasma, a entidade quando ela está materializada e o médium. Se nós estamos na escuridão completa, como é que nós vemos uma entidade quando ela está materializada? Porque quando ela sai da cabine mediúnica, que funciona como um condensador das energias que se desprendem do médium, ela sai emitindo luz do seu corpo e das suas vestes. Então nós vemos uma entidade materializada no escuro porque ela surge como um astro iluminado. E aí começa uma das minhas tremendas torturas. Se a luz artificial que nós conhecemos afeta o ectoplasma, o médium e a entidade, por que as luzes que se desprendem da entidade, das suas roupas e dos aparelhos que eles trazem para tratamento dos pacientes graves que levamos a tais reuniões não afetam o ectoplasma, nem o médium e a entidade? Vou usar uma expressão que eu uso frequentemente. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina no Rio de Janeiro, na UERJ e na Escola de Medicina César Marques. E quando eu falo coisas óbvias para os meus alunos, eu utilizo a seguinte expressão: salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que essas radiações eletromagnéticas apresentam propriedades físicas e químicas diferentes da que nós conhecemos. Então, são de outro universo. É para onde nós vamos quando nós desencarnarmos. Ingressaremos em outro universo. Ingressaremos em outro universo. Por que essas reuniões são tão raras? Porque esses médiums são muito raros. Segundo, porque é muito difícil o desenvolvimento de tais médiums. Terceiro, porque é muito difícil você conscientizar um grupo de pessoas que constituam uma assembleia e que acompanhem o médium a uma reunião de materialização. Porque as energias energéticas de altíssima energia que se desprendem dele são sensíveis até ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa entidade dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando no aborrecimento que eu tive em casa ontem, no trabalho durante a semana. Não vá. Não vá. Porque energia é neutra. O ectoplasma também. Então ela pode ser usada para o bem como para o mal. E como nós habitamos num planeta de provas e expiações, estamos rodeados por bilhões de entidades que não têm o mínimo interesse em que as verdades trazidas pelo espiritismo kardecista cristão percorram toda a humanidade. Então sabem como aproveitar tais energias e produzir o mal. Podemos taxá-los de tudo: maldosos, ambiciosos, perversos, traiçoeiros, menos de uma: ignorantes. Isso não me parece ser muito diferente de nós, não. Nós utilizamos a energia atômica para construir aparelhos que tratam câncer. E utilizamos a mesma energia atômica para construir uma bomba que, quando foi lançada na cidade de Hiroshima, matou 120 mil pessoas. Então, eles não são muito diferentes de nós. Aqui nós estamos vendo uma dessas raras médiums na história do espiritismo. Ellen Duncan, médium de efeitos físicos inglesa, que durante a Segunda Guerra Mundial foi presa. Foi presa pela seguinte razão: através das sessões de materializações que com ela ocorriam, estavam se materializando marinheiros que tinham morrido nos navios afundados pelos submarinos e aviões nazistas. E o governo britânico estava tentando esconder esta tragédia do povo britânico, já muito sofrido com os bombardeios dos aviões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O que o governo britânico fez? Mandou um grupo de policiais disfarçados a uma dessas reuniões e, com a entidade materializada, tentaram prender a entidade. Simplesmente a entidade se desmaterializou na mão dos policiais e fragmentos de vestes ainda sobraram e mais nada. Por que eu trago sempre a fotografia da Ellen Duncan junto com uma dessas entidades que foi materializada e fotografada em uma das suas reuniões? Tanto está materializada que ela impressionou um time fotográfico. Observem que elas vêm cobertas por mantos de ectoplasma iluminados. No meu pobre entendimento, acho que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Por que as materializações de espíritos acontecem
no lar de Frei Luís, ou aconteciam até pouco tempo. Principalmente para atendimento de pacientes graves, pacientes que a nossa medicina pouco pode atuar. Nesse grupo, o maior número, cancerosos. E aí, explode em cima de mim. Eu sou cirurgião oncológico. Então, a maior parte dos pacientes que ali são tratados por essas entidades, por esses seres de outros universos, por esses seres espirituais, são pacientes com câncer. Então, as coisas vão se encaixando como pedras de um quebra-cabeça. Foi falado aqui na primeira apresentação que o acaso não existe. Absolutamente de acordo. Para mim não existe acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que nós pertencemos às famílias que pertencemos, que temos os companheiros e as companheiras que temos os filhos que temos, nem os pais e as mães. Tudo está mais ou menos planejado, tudo. Eu acho que todo mundo conhece essa imagem. Jesus no Monte Tabor, com Moisés e Elias. Indago aqui aos presentes, todos que estão aqui. Diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Elias e Moisés, algum de nós conseguiria dormir? Esse que permaneceu acordado não tentaria acordar os outros dois? Ou tentou e não conseguiu? Estaria exagerando em levantar a hipótese de nós estarmos diante de dois médiuns de efeitos físicos, porque todos os discípulos dele eram poderosos médiuns, e através do ectoplasma deles desprendido, Elias e Moisés, como espíritos que eram, terem se materializado ao lado de Jesus? Coloco como hipótese. É o que eu coloco nos meus livros. Coloco o que eu testemunho e crio possibilidades hipotéticas e deixo o leitor tomar as suas próprias conclusões. Anjos com vestes resplandecentes à beira do túmulo de Jesus? Isso faz lembrar alguma coisa? Espíritos materializados na escuridão que saem da cabine mediúnica, onde o médium fica em transe e apresentam roupas luminescentes? Se tivesse algum médium de efeito físico próximo aí, isso poderia acontecer. Observem que todos os presentes estão vendo isso acontecer. Então eles estariam materializados. E as suas roupas luminescentes poderiam ser as tais vestes com ectoplasma confeccionados com as energias mediúnicas que saem desses médios. A ciência não aceita. Tá bom. Mas a ciência também não sabe muita coisa. Ela mesma admite que só sabe o que acontece em 4% do universo. A ciência não sabe, por exemplo, o que é o magnetismo. Sabe de onde vem a palavra magnetismo? Magia. A ciência não sabe o que é o espaço-tempo, que quando curvado cria as leis gravitacionais. Ela calcula os seus efeitos, mas não sabe exatamente o que é. Então, como estariam essas energias aí imensas que são utilizadas nesses procedimentos, nesses fenômenos? Ainda fora do alcance da nossa ciência. E é muito bem que esteja fora do alcance. Essa energia está em todos nós. Todos nós temos ectoplasma. Todo ser vivo tem ectoplasma. Para a materialização de um espírito, é suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Eu fui chamado para fazer uma apresentação dessa em Lisboa. Aí me ocorreu o seguinte: quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 4. Aí multipliquei 161 anos por 4. Quer dizer, a materialização de um espírito, daria para iluminar Portugal por quase 500 anos. Se eu pegar 60 gramas do nosso corpo, isso quem está dizendo é a ciência, 60 gramas do nosso corpo, e medir a energia existente dos átomos de 60 gramas do meu corpo, eu tenho energia suficiente para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu peso 90 quilos, 90 mil gramas, 141 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como
utilizar essa energia de forma inteligente, talvez eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos próximo de onde eu estivesse. Talvez tenha sido isso que aconteceu há 2000 anos. Sempre eu uso a palavra talvez. Madalena, não me toques, eu não estou pronto para o Pai. Madalena, não me toques, não estou pronto para o Pai. Não é autorizado que você toque na entidade quando materializada, porque quando você toca, você pode afetar o médium. Isso aconteceu comigo uma única vez, quando uma entidade médica, quem mais se materializa nessas reuniões são médicos desencarnados, que já tiveram um corpo igual ao nosso, e pelo fato de terem passado pelo fenômeno natural da morte, continuam vivos, mais atuantes do que eu, mais inteligentes do que eu, aprendendo mais do que eu, estudando mais do que eu. Então, Paulo César, segure meu braço e aperte lentamente. Eu segurei o braço da entidade materializada e comecei a comprimir. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um maço de papel crepom. Fiquei a ponto de quase os meus dedos se unirem. Me afastei, recuei, a entidade deu meia volta, entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Se tanta energia é envolvida em tais processos, como é possível que quase em segundos uma entidade entre na cabine, se desmaterializa e outra saia da cabine materializada? Daí o motivo da ciência não acreditar. Bom, se a ciência não acredita, como é que eu fico vendo isso acontecer durante tanto tempo? Muito simples. Me coloco na mesma posição dos discípulos de Jesus. Não sabiam nada do que ele fazia, não entendiam. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Eu estou colocando o que eu vi, eu e outros colegas médicos, não estava sozinho não, em livros, e deixo que essa garotada que está chegando aqui, cada vez mais inteligente, deem prosseguimento. Porque esses fenômenos, até onde eu estou percebendo, serão paulativamente mais frequentes. E aqui pode estar, e aí está o que eu coloco no livro A Medicina Mediúnica do Futuro, o que os médicos do futuro farão, sabendo como utilizar de forma inteligente essa energia. Desintegração, por exemplo, de cálculos biliares, de cálculos renais, de placa de ateroma, de tumores cerebrais, de vermes, de corpos estranhos. Eu não posso deixar de negar que isso seja possível. As pessoas entenderão por quê ao longo da nossa apresentação. Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Eu tenho na minha boca 10 tipos diferentes de micro-organismos. Vou cuspir na terra, fazer um cataplasma, uma lama, com bilhões de micro-organismos e vou aplicar na vista do cego, de nascença, e ele vai voltar a enxergar. Convenhamos que não é fácil um médico acreditar. Nós podemos ir a um templo porque nós temos que ir a um casamento, temos que ir a um batizado, alguém que faleceu, e vai por aí fora. Então, estamos ali. Mas, intimamente, é muito difícil o médico acreditar nisso aí. Observem a imagem que será mostrada a seguir. Nós estamos vendo um médium de efeitos físicos, a entidade não está materializada, está super incorporada, ou um termo que eu posso utilizar é a incorporação mediúnica, uma encarnação mediúnica e uma possessão benigna, como foi discutido aqui com um amigo que está presente aqui. Uma possessão mediúnica no bom sentido. A entidade toma conta completamente do corpo do médium, o médium não percebe nada e depois não se lembra de nada. Nós estamos vendo um paciente deitado no leito, sendo atendido por uma dessas entidades médicas super incorporada no médium de efeitos físicos Gilberto Arruda, e pelo seu nariz e pela sua boca está sendo expelida uma substânciazinha branca, que evidentemente é o ectoplasma. Se isso tivesse acontecido à minha frente há 2000 anos, o que é que eu pensaria? E se, como os nossos amigos do lado de lá estão dizendo em todas as obras mediúnicas, cada célula física do meu corpo tem uma correspondente energética, vital, espiritual, no perispírito.
E se eu tiver conhecimento científico de como recuperar cada célula que eu tenha perdido, através desse conhecimento científico e na utilização das energias potenciais que existem em mim. Quando eu falei dos 161 anos do Rio Grande do Sul, eu só estou falando das energias físicas, não estou falando das energias espirituais. Bem, eu acredito que isso seja possível, não posso deixar de acreditar. E coloco ao público 4 reflexões. E se algum médico estivesse presente em alguma dessas reuniões? E se algum médico já falecido, porém vivente, em outro plano de existência, ali se materializasse? E se fosse possível diálogo entre esses 2 médicos? Um encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão esmagado com tantas provas que eu achei que eu tinha que botar isso aí em livro, principalmente alertando os meus colegas médicos. Nenhum de nós está sozinho. A face oculta na medicina está aí. Nenhum médico está sozinho. Eu sei cuidar da parte física. Quem é que está cuidando da parte mais importante? A espiritual, a eterna, a vital, a energética? Eu não sei. Então, nenhum médico está sozinho. Grupos de médicos estão ao lado dele cuidando da outra parte. Não tem saída, não tem como mais eu negar isso. Esse livro aqui, A Medicina Mediúnica do Futuro, eu já estava com 17 capítulos prontos. E aí eu pensei aqui comigo, que eu coloco aqui, que os médicos do futuro serão médios. Já são médios sem saberem, não acreditam. Não tem problema. Não estou nem um pouquinho preocupado com eles. Nem um pouquinho. O doutor Rocha Lima, o senhor acha que eu tenho que conversar com meus colegas e informar o que eu estou aprendendo aqui no Lar de Frei Luís? Que nenhum deles está sozinho? Que sem ajuda, muitos dos sucessos que nós temos como médicos encarnados não teríamos? Por que você quer falar com seus colegas? Porque eles estudam dia e noite, trabalham até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Resposta do Rocha Lima: não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Nunca mais toquei no assunto. Tem colegas que não acreditam em nada. E eu confesso aos que aqui estão que eu não consigo ter a dedicação que eles têm ao doente. O que é que vai contar do lado de lá? A conduta, não a crença. É a conduta que vai contar do lado de lá. O que nós fizemos. A forma como nós utilizamos do aparelho físico que nos foi dado como alguma forma de missão. E dentro da missão, a responsabilidade dos médicos é tremenda. Então, um médico não pode se utilizar do seu conhecimento para, por exemplo, realizar um aborto. Na hora que a união entre espermatozoide e um óvulo, ocorre a ligação do espírito. Então, você tem equipes de geneticistas cuidadosamente trabalhando com uma encarnação absolutamente planejada e você vai e interrompe esse processo. É uma das mais tristes atividades de alguém encarnado. Depois que diz, ao lado do próprio suicida, que é outro também. Quando passo para o lado de lá, eu não quero nem pensar o que vai acontecer com um colega meu que entre nessa estrada. Então, eu estava com 17 capítulos já prontos, e, será que eu conheço algum médico, médium, ou alguma médica, médium, que possa me dizer o que acontece com ela ou com ele, quando está, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, dentro de um consultório? E tem uma médium médica lá, muito assim, potente e mediúnica, que está lá conosco há 7 anos. Me aproximei dela e perguntei se ela podia colaborar com esse livro. Muito assim, silenciosa, né? Vou pensar. Tá bom.
Passaram-se 10 dias, ela pensou, voltei à carga, ela não me respondeu nada. Bom, eu vou colaborar com o seu trabalho com uma condição. Qual é a condição? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom. Muitos colegas percebem mediunicamente o que acontece com seus pacientes, mas ficam acanhados de dizer. Pode ser taxado de maluco. Eu vejo alguns deles, depois que eles leem o livro, me procuram reservadamente. Paulo César, o que você está colocando nesse livro já aconteceu comigo, mas eles não falam para ninguém. Isso aconteceu toda a história da medicina. O que aconteceu com o Pasteur? O Pasteur foi taxado de louco, ameaçado de prisão. Ele estava querendo evitar que doenças acometessem seres humanos e animais, injetando em animais e seres humanos o mesmo micro-organismo que causa aquela doença. Isso no século XIX, o que levantaria a suspeita? Ele não está regulando bem. Impeçam o trabalho dele. O trabalho dele só vingou porque ele desenvolveu uma vacina para vacas que estavam desaparecendo na França. E o governo francês continuava pressionando a que ele não utilizasse os seus métodos. Mas as vacas não estavam morrendo na cidade de Pasteur, porque ele desenvolveu uma vacina contra a doença que as acometia. E isso chegou ao conhecimento dos russos. Os russos mandaram uma equipe lá, viram o que estava acontecendo e fizeram a mesma coisa na Rússia. Aí a França reconheceu o trabalho de Pasteur. Então é muito difícil para nós modificarmos o nosso pensamento, a nossa modificação. Depois de décadas num caminho, você modificar o caminho. Isso é natural da raça humana que nós pertencemos, do nível em que nós nos encontramos. E ela começou a me relatar o que acontecia com ela, por exemplo, quando ela entra num centro cirúrgico. Ela vê mais médicos desencarnados do que encarnados. Ela não vê nenhum médico sozinho. Em determinados momentos, a visão dela adquire transparência e ela vê os corpos dos pacientes internamente. Em outros momentos, ela penetra dentro do corpo do paciente e começa a ver os seus órgãos por dentro. Algum médico vai ter coragem de dizer isso aos seus colegas? Ela é uma médium. Essa vai ser a medicina mediúnica do futuro. Os médicos serão médiums. Eu vou voltar, claro que vou voltar. Vou vir mais preparado, porque do lado de lá, em 1 hora, eu aprendo o que aqui eu fico estudando durante anos. E eles estão me dizendo tudo que eu já estudei, não está perdido, está gravado no meu cérebro quântico ou espiritual. E quando eu desencarnar, naturalmente, todas essas informações voltarão à minha memória. Imagine a felicidade que eu sentirei. Volto mais preparado. Passo numa faculdade de medicina. Primeira coisa que eles vão fazer comigo no futuro, abre a boca. Vão recolher células da minha mucosa bucal e vão examinar o meu ADN para ver se eu tenho o perfil genético mediúnico. Se eu tiver, serei profundamente desenvolvido por estudiosos do assunto nas escolas médicas do futuro. É isso que eu acho que vai acontecer. Os senhores não estão vendo um médico como eu, aparamentado para entrar numa cirurgia. Os senhores estão vendo um espírito de um médico desencarnado materializado. Tanto está materializado que ele impressionou uma chapa fotográfica. Observem que ele está com lírio nas mãos. Sabe por quê? Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Sabe por que ele se aproximou do lar de Frei Luís? Porque lá nós temos um educandário, hoje com mais de 500 crianças, e algumas delas tinham sido judeus em vidas passadas, e o ódio persistia. Mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Durante 10 anos ficou sem se manifestar. Quando começou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava presente no grupo, médium de efeito físico de grande potência, e ele se materializou com lírio nas mãos, porque Frei Luís, quando veio para o Brasil, habitou a área serrana do Rio de Janeiro. E era ele quem cuidava dos jardins do mosteiro, onde ele ia visitar. E adorava lírios e violetas. E o Frederic, quando se materializou com um lírio na mão. Diante dessas provas que foram colocadas aí na minha frente, eu não tive saída. 40 anos, vou voltar como? Começar tudo de novo? Ó, a Estrela de Belém, os Reis Magos, o Sermão da Montanha, a crucificação, entre aspas, o que eu acho que aconteceu foi uma materialização. Tudo isso aconteceu e tem que ser insistentemente relembrado, sim, só que eu não consigo ficar paralisado há 2000 anos. Eu quero saber como isso aconteceu. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen.
Ninguém pode curar um cego sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. E ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia, onde foi que ele aprendeu? Como médico, eu também quero aprender. Agora que ele aprendeu, aprendeu. E aprendeu como? Com civilizações que não mais existem, com planetas que mais não existem, mas que aprendeu, aprendeu. Então, ele era um tremendo cientista, médico dos médicos, e continua sendo. E tinha, sob o seu comando, uma série de outros médicos que o acompanhavam permanentemente. Basta ver que o servo do centurião estava a quilômetros de distância. E Jesus não foi lá. Então, médicos que o acompanhavam, provavelmente foram até lá, utilizando as energias ectoplasmáticas que dele se exalavam, um médium de grande potencialidade em todas as áreas, e fazia os prodígios que fez. O que ele está mostrando para mim? O que poderá fazer um médico do futuro. Não tenho dúvida. E aí eu fiquei tão esmagado que eu resolvi botar esse livro aí, escrever esse livro, a Face Oculta da Medicina, ele está na 2ª edição. Por isso que os senhores me conhecem. Se eu não tivesse escrito livro nenhum, eu não estaria aqui, ninguém me conheceria. E nos últimos 3 anos, já me levaram aí 4 vezes para a Europa para falar em faculdade de medicina. É impressionante a sede de informação. Todos querem saber, finalmente, quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. E seguiu-se, além desse A Face Oculta da Medicina, esse livro Espíritos Decaídos Materializados e Reflexões Científicas de um Médico. Colega, esse livro, Espíritos Decaídos Materializados, no final da década de 70 e início de 80, conseguiu-se 7 fotografias de entidades materializadas contra a sua vontade e que foram fotografadas. O acervo ficou todo na mão do Rocha Lima, ele escreveria o livro, mas ele ficou senil e não pôde escrever. E o acervo todo veio na minha direção e nós, então, escrevemos o livro. Trabalhei 18 anos nesse livro. E Frei Luiz nunca deixou que ele fosse editado. Depois eu entendi por quê. A Face Oculta da Medicina tinha que vir na frente para preparar o terreno, que era um livro muito contundente. 10 ou 12 pessoas participavam dessas reuniões. Eu participei das 2 últimas. Eu estava chegando, em 1978, lá no Lar de Frei Luiz. E nós só víamos a fotografia no dia seguinte, porque a reunião estava no escuro, e um fotógrafo conosco com seu equipamento montava na direção da porta da cabine, e nós aguardávamos um sinal da cabine. Quando via o sinal da cabine, ele disparava a máquina, e nós só víamos ver a imagem revelada no dia seguinte. Eu não tive coragem de colocar essas imagens no livro, por 3 razões. Eles foram conquistados pelo amor de Frei Luiz e estão em recuperação. Se eu tivesse aquelas imagens, não ia querer que a minha fotografia aparecesse em livro, revista, jornal, internet, televisão. Terceiro, que eu acho que é a razão mais importante. Eu não sei o que é que eu fiz em vidas passadas. Eu posso ter sido pior do que eles. Então, em respeito a eles, descrevo as fotografias, mas não as coloquei. Estão comigo. Quando falo sobre esse livro, talvez mostre 1 ou 2 e paro por aí. E reflexões espiritualistas e científicas de um médico. Os senhores estão vendo aí um seminário montado em Lisboa, em Faculdade de Medicina, a Face Oculta da Medicina. Eu falei lá mais ou menos a mesma coisa que falei aqui. E aqui está um amigo de vocês presente nessa reunião. E agora estou entendendo a dificuldade que o meu colega teve. E esse auditório é repleto, você está médico, farmacêutico, enfermeiro, biólogos, botânicos, veterinários. No dia só foram medidos mais de 500 livros. Então, quer dizer, a sede de informação está muito grande. A maior parte dos palestrantes dessas jornadas médicas portuguesas são brasileiros que realizam essas palestras.
Então, assim como eles nos trouxeram a nossa colonização material, me parece que agora nós estamos levando a colonização espiritual para Portugal. E foi em Portugal e Paris, e as coisas não param. O que eu coloco nesse livro? Diálogo entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. O que eu vou apresentar aqui rapidamente? Algumas das perguntas que eu consegui fazer ao longo de 40 anos ao Frederic e a resposta que ele me deu. Eu não vou botar todas as perguntas, porque ninguém depois vai comprar o livro se souber todas as perguntas. Frederic, por que esses pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Sabe o que é uma cirurgia hiperfísica? Aquelas que ultrapassam o limite físico do corpo humano. Nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Se eu visse, eu me afastaria. Sou cirurgião, então eu não vou ficar à vontade vendo a utilização de instrumento metálico que não tenha sido esterilizado. O que eu via era a utilização das mãos e da tal força mental que está em todos nós. E essa força mental, ela tem energias incalculáveis em cada um de nós. Não temos, então, merecimento, nem temos ainda constituição genética para utilizá-la. O médico do futuro e outros seres humanos do futuro, sim. O que um terrorista não faria se soubesse como utilizar essa energia hoje? Então, não temos ainda merecimento nem condições genéticas para utilizar. Então, por que esses pacientes que são submetidos a cirurgias, inclusive com sangramentos e extrações de peças cirúrgicas, algumas delas eu mesmo extraí e mandei examinar, não sente dor? O Frederic aqui está novamente super incorporado no seu médium. Super incorporado no seu médium. Estão vendo nitidamente sangramento. Certa vez eu perguntei, Frederic, você sabe, através até da tua possibilidade de atuação em nível molecular, poupar vasos sanguíneos? Sim. Então, por que você deixa ter sangramento? Você não sabe remover o que tiver que ser removido, ou desintegrar, ou desmaterializar o que tiver que ser desmaterializado, que for permitido de acordo com a bagagem kármica de cada paciente? Sim, eu posso fazer sem sangramento. Então, por que deixa sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Tudo bem. Qual foi a resposta que o Frederic me deu? Endorfinas encefalinas. Um mecânico de automóveis não poderia me dar essa resposta. O médium era mecânico de automóveis. Encefalinas e endorfinas, o nome está dizendo, endorfinas, morfinas internas, são produzidas pelos nossos neurônios. Algumas dessas endorfinas produzidas pelos nossos neurônios têm uma capacidade até de 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem: não leva dependência. Está em nós? E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? É o que eles provavelmente vão fazer no futuro. Serão médiuns. Então saberão como estimular o sistema nervoso dos seus pacientes a produzir essas endorfinas e encefalinas. Isso foi descoberto em dromedários e camelos no deserto do Saara, mascando frutos espinhosos, com as gengivas sangrando, ainda apanhando do condutor e sem demonstrar nenhum sinal de dor. Os biólogos se sentiram assim curiosos e começaram a pesquisar. A primeira coisa que procuraram foram alguma substância anestésica no fruto. Não tinha. Então vamos examinar o plasma desses animais quando eles estiverem mastigando esses frutos. E encontraram as endorfinas e encefalinas. Então, eles são acompanhados por anestesistas espirituais que estão estimulando o sistema nervoso do paciente a produzir essas substâncias. Por que, com frequência, vejo você e outras entidades médicas, Frederic, atuar em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Eu sei que o paciente está com câncer no estômago, ele está atuando no tórax. Eu sei que o paciente está com uma coronariopatia grave, ele está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente está com tumor cerebral, ele está atuando no tórax. Eu vou dizer para vocês a resposta que ele me deu e vou deixar que os senhores mesmos tirem as suas conclusões. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários.
Frederic, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Eu estava passando pelo corredor do centro cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto e encontrei com um ex-aluno meu, hoje um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. O que você vai operar, Leonardo? Vou fazer uma traqueostomia no paciente. Ah, é? Por que você vai fazer? Vamos ali na sala de cirurgia, o paciente já está anestesiado, eu lhe mostro. Aí entrei na sala de cirurgia com esse colega, ex-aluno meu. Entro na sala de cirurgia, me deparo com uma criança de 6 meses, anestesiada, com um tumor maligno no pescoço, quase do tamanho da cabeça da criança. Comprimindo a traqueia, não estava conseguindo respirar, fiz uma traqueostomia, o paciente respirou, e algumas semanas depois a criança desencarnou. Sarcoma, colega, altamente agressivo, um sarcoma infantil. Aí eu virei, Leonardo, essa doença começou antes da criança nascer. Olha ali. Aí, na imagem iluminada do negatoscópio, onde a gente coloca as radiografias para serem vistas, estava a tomografia da mãe grávida. E na tomografia da mãe já estava presente o sarcoma cervical no feto. Cadê Deus? Está descansando? Está distraído? Está passeando? Está dormindo? Como é que ele deixa uma tragédia biológica dessa acontecer? Houve um encontro lá no Rio de Janeiro, num dos mais respeitados órgãos científicos da medicina. Assunto: espiritualidade, saúde e medicina. Estão estudando a possibilidade de colocar isso como cadeira obrigatória nas escolas médicas, como já existe em outros países do mundo. Aqui existe. Já tem 6 universidades no Brasil com isso. Taubaté é uma, estamos indo para Taubaté em novembro. Botaram 5 palestrantes para falar, colega. Cada um falou meia hora. Um bispo católico, um rabino, um representante do espiritismo, um filósofo e um monge budista. Entrou o representante, bispo católico e pediatra. Diante da dor e da doença, nós temos que nos manter firmes. Anotei aquela frase, estava na plateia. Entrou um rabino. Diante da dor e da doença, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Anotei aquela frase. Terminou a apresentação dos 5, o presidente da mesa passou a palavra para os acadêmicos, representantes da instituição, para que fizesse algum comentário, alguma pergunta. Ninguém. Aí passou a palavra para a plateia. Alguém da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém. Aí algum espírito levantou meu braço. Olha que eu fiz uma força danada para não subir. Aí veio um representante com microfone, se identifique e faça seu comentário, a sua pergunta. Me identifiquei e mostrei. Sabe que mostrei não, falei o paciente que nós tínhamos encontrado lá no Pedro Ernesto é esse. Então, qual é a orientação que eu tenho? Eu tenho que chegar perto desse paciente e pedir para ele se manter firme? Se um aluno de medicina me perguntar por que um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onipotente, onisciente, permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que eu vou dizer para esse aluno de medicina? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estávamos habitando caverna da Idade da Pedra. Então é melhor não colocar, que nós vamos ser ridicularizados. Então vejam a dificuldade de nós conseguirmos escalar a imensa montanha que temos à frente, mas estamos subindo. Todo mundo já deve saber o que o Frederic me respondeu. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Acabou. Agora, se a criança nem nasceu, como é que essas impurezas foram para lá? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que foram depositadas pelo espírito em vidas passadas. Então, muitas das doenças que nós possuímos, principalmente o câncer, funciona como aspirador. Certa vez eu falei isso, um professor me procurou, Paulo César, o espírito é imortal? Sim. O corpo físico temporário? Sim. E o tumor, ele aspira as impurezas do espírito? Sim. Então, por que você opera os seus pacientes? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito? O espírito é imortal. Professor, porque eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, eu, como médico, tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para aliviar, para curar e para consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas.
Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eles traziam até instrumentos materializados em punhos fechados e que faziam jorrar tremendas energias eletromagnéticas luminosas sobre o corpo dos pacientes. Nós percebíamos até a mudança da coloração. Em procedimentos mais profundos, a coloração se aproximava do azul, do violeta, porque apresenta... me ajuda aí. Comprimento de onda mais curto e pode penetrar mais profundamente. Obrigado. Quando eram procedimentos mais superficiais, se aproximavam mais do vermelho e do laranja, com comprimento de onda mais largo, não precisava entrar em grandes profundidades. Então eu ficava vendo aquilo tudo extasiado, meu Deus, o que está sendo colocado na minha frente? Aonde que essa estrada vai me conduzir? Certa vez, já no início, 40 anos, passa pela minha cabeça, será que não é um médium que está se cobrindo de lençol e acendendo lanterna por baixo? Imediatamente tirei aquilo da minha mente. Tarde demais. Saiu uma entidade materializada da cabine, um preto velho chamado Jeremias, chegou perto de mim materializado e falou assim, Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me pegou pela gola e me arrastou para dentro da cabine onde estava o médium. Eu vi o médium envolto em cobertores com uma diminuição aproximada de 30% a 40% da sua massa física. E a entidade do meu lado materializada. Eu olhava para a entidade e olhava para o médium, olhava para o médium e olhava para a entidade. Como é que o médium podia sobreviver a uma situação dessa? O que estava acontecendo com o coração, com o cérebro, com a corrente sanguínea, com os rins? Então, é uma ciência imensa, imensa, inacreditável, que está começando a ser colocada à nossa frente. Muito mais complexa do que aquela como médicos que cuidam do corpo físico conhecem. Mas eu sou imortal, eu vou, mais cedo ou mais tarde, adquirindo cada vez mais conhecimento. Não estou mais preocupado com isso. Olha o que ele me responde. Sabe por que ele vê? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Visão de raio-x, está de acordo com obras do André Luiz. Então, o espírito tem a visão do raio-x. Ele pode ter essa visão até quando está incorporado no médium. Então, ele está se utilizando do equipamento visual do médium para adquirir a visão por transparência. E o equipamento físico do médium é semelhante ao nosso. Então, na nossa evolução como espécie, no futuro nós poderemos ter outros sentidos, como, por exemplo, a visão por transparência. Como é que você distingue uma célula sadia de uma enferma, Frederic? Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Se ele vê a vibração da célula, ele está vendo a célula. Se ele está vendo a célula, ele tem visão microscópica. É isso que vai ser a medicina mediúnica do futuro? Até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Para você ver organela celular, você precisa de microscópio eletrônico com aumento até de 400.000 vezes. Qual é a resposta do Frederic? Sim, eu posso. E aí você perde o controle, porque essa energia ela está sendo utilizada em benefício do doente. E você fica utilizando essa energia para fazer pergunta à entidade médica, tentando aliviar a tua curiosidade científica. Essa é a minha tortura, a curiosidade científica. Sim, eu posso. E aí você dispara outra. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, Frederic? Não, eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. O que um físico não faria se ele pudesse ter essa visão? Ver átomo, partícula subatômica? O maior sofrimento dos cientistas, que você citou aqui, é entrar numa linha de pesquisa e ver no horizonte o término do seu trabalho. Mas ele está ficando cada vez mais idoso e ele sabe que vai morrer antes de alcançar o término. Se ele não acreditar na sobrevivência do espírito, como você citou, o sofrimento dele é terrível. E a alegria que ele sente quando passa por lá de lá? Que ele pode dar continuidade ao seu trabalho e ainda influenciar outros que aqui ficaram dando continuidade ao seu trabalho. E para terminar, Frederic, essa aqui então foi... Qual a razão espiritual para essa doença chamada síndrome de Larsen?
A Inquisição. Entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas numa das nossas reuniões públicas, onde eu fico, sala 1, onde são atendidos os pacientes mais graves. Não era materialização. Essa menina tinha 33 anos, toda deformada, principalmente nas articulações. Uma traqueostomia, toda edemaciada por uso de corticóide em altas doses. E aí o Frederic falou assim, Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo hoje ferro e aço para aliviar e para curar, quando eu era da Inquisição, eu usava para torturar e para matar. Só um cirurgião sabe que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, eu estava ali, já recebi um telefonema de uma paciente que eu operei ontem. Aí você já treme. Alguma coisa não está dando certo. Então, essa é a vida do cirurgião. Fora o que eu devo ter passado antes de vir para cá. Frederic, o que é que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí me aproximei da mãe da menina e perguntei assim, minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Aí ela falou, síndrome de Larsen. Escrevi, fui para casa, abri, uma doença genética incurável. Foi descrita por um cirurgião chamado Joseph Larsen, em 1950, daí o nome, síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, então é uma doença rara. Mutação genética, única, num gene chamado FNLB, que produz uma proteína chamada filamina B. Se o gene está alterado, a proteína está alterada. Entre as áreas estruturais que essa proteína entra, estão as articulações do feto. Então, as articulações ficam defeituosas. Antes da criança nascer, ela começa a sofrer luxações. As juntas se desconectam. E as imagens dinâmicas, como ultrassonografia, mostram alguns sinais de que a criança já está sentindo dor. Bom, se eu estou diante de uma plateia de alunos de medicina, acabou aqui. Doença genética rara e incurável. Acabou. Eu estou diante de uma plateia espiritualista. Então, vamos dar um passo à frente. Qual é o passo à frente que eu dou? Eu vou mostrar, primeiro, as lesões causadas pela doença. Vocês estão vendo nitidamente aqui que as juntas estão se separando. Olha lá aquele cotovelo lá. Olha os pés da criança. E entra na vida adulta e continua. O aspecto, mais ou menos, que eu vi da jovem que entrou na sala de tratamento do Frei Luís era essa. Observem que as anomalias estão principalmente nas juntas. Coluna, joelho, tornozelo, cotovelo, punho, soltam. E aí eu ingressei nas lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles, por exemplo, amarravam o pé as mãos da vítima por trás e suspendiam. Ainda tinham cuidado de pendurar pesos no seu tornozelo. Algumas vezes deixava a vítima cair e, antes que ela atingisse o solo, prendia a corda novamente. E o corpo da vítima se desprendia e ficavam só os braços presos na corda. E a vítima morria de hemorragia. Aqui nós temos a roda, em que puxava a vítima com os braços para cá e a perna para lá. Aqui os trapazos, que eles botavam no tornozelo, nessa posição de trapézio, pesos cada vez mais pesados. E, nitidamente, nós percebemos que as lesões principalmente acontecem nas articulações. Amigos, não tem saída. É uma regra matemática. Fez, você vai colher. Não tem saída. E se nós soubermos disso, maior a nossa responsabilidade. Um desses espíritos decaídos que se materializou na porta da cabine era um carrasco da Idade Média. Nós éramos 12 pessoas comandadas por um almirante chamado Carlos Melo, uma disciplina de assustar. O santuário era pequeno, ele vistoriava tudo, vistoriava a cabine, vistoriava o médico, vistoriava... Aí aparece um carrasco na porta da cabine, com aquela roupa pesada, parecendo
um tecido escocês quadriculado, cordas em volta da cintura, um capuz que ia até quase o teto, 2 rombos nos olhos, e ele com os olhos arregalados de terror, sendo fotografado. Eram 12 pessoas. Por que essas 12 pessoas vão subir 6, 7 horas da noite para uma montanha do meio de uma floresta? Nós não temos nenhuma deficiência mental. Então, algo de grande importância ali aconteceria. Aí o padre Isabel, auxiliar do Frei Luís, disse o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não pode reencarnar. Por quê? Porque ele não consegue descolar a roupa de carrasco do perispírito, porque ela está ali soldada no seu perispírito. E ainda fica vendo as cabeças rodar em volta dele. Se ele é no carrasco da Idade Média, ele está padecendo com isso há séculos. Se eu assumir, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, um cargo de secretário de saúde e desviar 600 milhões de reais, quantas cabeças eu estou decepando? Se soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Fora da caridade não tem salvação. Sim, eu acho que a ciência poderia ajudar muito, porque esses corruptores, assassinos, pedófilos, milicianos, traficantes, terroristas, todos, vacinam os filhos deles contra tudo. Paralisia infantil, catapora, varíola, sarampo e vai por aí afora. Por que eles fazem isso? Porque foi a ciência que provou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. A nossa tecnologia médica está cada vez mais sensível. Já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano, PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, elétrons com carga positiva. Então, daqui a pouco, a nossa tecnologia vai estar tão sensível que vai detectar a existência do componente espiritual energético vital. Você vai matar quem? Não existe morte. E quando você passar por lá de lá? Algumas dessas somas que são desviadas são impossíveis de serem gastas em uma única encarnação. Então, tem uma tremenda psicopatia aí. Então, eu acho que vai ser fundamental a ação da ciência nessa história toda. Onde é que essas lesões vão aparecer? Claro, no ADN, que constitui todo o nosso corpo. Então, tudo vai estar relacionado com o que nós fizemos. Bom, Frederico, quando opero um fígado, um câncer, um estômago, um pâncreas, eu vou lá no fundo. Por que muitas vezes eu vejo você trabalhar só na superfície? Resposta: sei como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície. Então, não preciso mergulhar profundamente como você faz. Nunca mais saiu da minha cabeça essa informação. Aí eu estou sentado vendo televisão na minha casa e um documentário chamado Alienígenas do Passado. Primeiro episódio, Evidências, é o nome do episódio, e os interessados, 8º minuto. Não saiu muito mais da minha cabeça. Estão falando da construção da pirâmide de Gizé. 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, retirados de uma pedreira localizada a 900 quilômetros, há 4.000 anos atrás, quando não se conhecia a roda nem o ferro. Os historiadores estão dizendo o seguinte: a mais alta construção humana até a Torre Eiffel, hein? O que os historiadores modernos estão dizendo? Só tem uma explicação para essa estrutura ser levantada: auxílio de tecnologia alienígena. Eu estou ouvindo. Daqui a pouco o apresentador fala o seguinte: foram encontradas algumas descrições em túmulos antigos do Egito de que os construtores sabiam como colocar uma estreia substância branca por baixo das pedras, e quando isso acontecia, elas facilmente levantadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu? Imediatamente eu me lembrei do que o Frederico tinha me dito. Já falei aqui a energia que está envolvida no uso do ectoplasma. Já falei. Eu acho que eu vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiums? A mediunidade era conhecida no Egito Antigo. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Tinha um médium de tudo quanto era jeito. Será que aquelas câmeras não poderiam ser utilizadas como câmeras de utilização da energia ectoplasmática de médiums de efeitos físicos?
Aí resolvi escrever outro livro. Alienígenas ou médiuns? E também está aí. Sempre fui inimigo ferrenho do tabagismo, porque eu via a quantidade de pacientes com câncer que chegavam ao hospital onde eu trabalhava, trazidos pelo tabagismo. Aí, organizei naquele tempo era só slide, eu organizei uma palestra e saía correndo com um projetor embaixo do braço, meio. Escola, clube, até presídios eu fui dar aula sobre o perigo do tabagismo. Aí chegou um colega e falou assim, Paulo César, por que você não apresenta essa imagem nas tuas palestras? Eu olhei, não acreditei. É isso mesmo que você está vendo. Houve um escândalo envolvendo essa pessoa em 1983. E o Globo foi lá, fez a reportagem e fez uma fotografia da pessoa quando ela estava fumando. Nitidamente, na fumaça do cigarro, se desenhou a silhueta de uma cara tonha com vários detalhes impressionantes. 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, um ouvido, uma basta cabeleira, como se ele estivesse abocanhando a cabeça do fumante. Aí está a razão provável de uma série de acontecimentos relacionados à toxicomania. Do lado de lá não tem nicotina, não tem crack, não tem ópio, não tem maconha, não tem álcool. O que eles fazem? Se aproximam de nós e tentam influir mediunicamente, mentalmente, o ingresso nessas estradas. Principalmente dos jovens. E aí, quando você faz uso de uma dessas substâncias, alguns eflúvios se desprendem de você e eles absorvem e dá algum alívio à necessidade que eles estão tendo. Se essa fotografia tivesse sido feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Nada apareceria. O que eu acho? Esse camarada deve ter algum componente mediúnico físico. Deve ter se desprendido moléculas de ectoplasma dele, moldaram a silhueta de uma entidade obsessora, não sei, o termo que o colega usou na palestra dele foi outro, não foi obsessora. E a fumaça acompanhou. Então, deixo mais uma imagem aí, a reflexão daqueles que aqui estão. E aí é o que eu toco no assunto dessa medicina mediúnica do futuro, onde eu mostro nitidamente que nós, como médicos, estamos tratando efeitos, não as causas. Então, sem a ajuda dos colegas do outro lado de lá, muitos dos sucessos que nós teríamos, não teríamos. E essa será a medicina do futuro. Aqui está o amigo de vocês, e não entro em nenhum ato cirúrgico sem colocar na minha mente essa imagem. Queria agradecer a atenção de todos, a paciência. Sérgio está aí? Sérgio, eu tenho mais 2 imagens para mostrar, mas não sei se devo mostrar. O que você acha? Muito provavelmente, principalmente os jovens, vão sair daqui e vão botar o meu nome lá na internet. E aí eles podem ver algumas imagens estranhas, e como isso aconteceu no passado, eu resolvi trazer essas imagens para que ninguém se assuste. Esse é o médium Gilberto, primeiro, morto, no dia 19 de junho de 2015, quando teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente, esses médiuns têm morte violenta. São grandes devedores do passado e que lhes é dada a mediunidade de efeito físico para que resgatem mais rapidamente as suas dívidas. Isso aconteceu no dia 19 de junho de 2015, nunca mais eu vou me esquecer. E as 2 imagens que eu não queria que chocassem, principalmente os jovens, quando chegar em casa, é que eu toco contrabaixo em banda de rock. E que eu também sou dançarino profissional.